Aproveita essa época agora, compra um presente para aquela amiga que teve o ano todo contigo, te ouvindo. Ouvindo a mesma história mais 10 vezes. Ai, Jesus. Aí você ligou para ela, né? Você liga e fala assim, você tá aí? Pode me atender? Ai, é o Chiquinho de novo. Sabe o que ele me disse? Não vai acreditar. Ou, né, amiga, tais aí, me conta. Ai, brigamos de novo. Acredita que ele fez aquilo de novo comigo? Aí a amiga, coitada, lá do outro lado. Meu Deus, eu já sei que eles estão brigados, mas amanhã vai estar tudo só love, só love. Aquela amiga que tá... Ai, eu não sei se Deus me chamou mesmo. Ai. Aleluia. Há mais ou menos em 2016, 17, eu tive um sonho, já contei aqui. O Senhor fala muito comigo em sonhos. E eu tive um sonho muito inusitado, que eu não entendi no momento. Eu sonhei que nós estávamos numa rótula rotatória, né? Tem vários estados que falam, mas essa rótula de trânsito, alguns falam rotatória, enfim. Nós estávamos como mulheres sentadas ao redor de uma rotatória daquela. Então tinha, né? Era como se fosse uma encruzilhada, 4 caminhos. Nós estávamos ali sentadas com as nossas bíblias abertas. Não éramos muitas, éramos talvez 10, 15 mulheres, não sei. E quando eu olho para nós éramos gigantes naquela rotatória. Nós éramos gigantes. E nós víamos a cidade bem pequenininha. E naquela época, a igreja era lá no bairro São Luís, a Abapai. Era num bairro próximo daqui. Só que essa rotatória é nesse bairro que nós estamos. E é na entrada, numa das entradas do bairro que hoje nós congregamos, onde a igreja se estabeleceu. E no sonho, nós éramos gigantes naquela rotatória, lendo a palavra de Deus. E quando eu olho um outdoor assim do lado, e eu sei exatamente onde é esse lugar, eu olho e está escrito assim, press out. Gente, eu não falo inglês, eu não entendo inglês. Então só o próprio Espírito de Deus poderia escrever press out de um jeito que eu conseguisse ainda entender. Depois que eu acordei, porque no sonho eu não entendi o que era press out, eu não sabia. Eu só sei que eu me acordei e escrevi press out, só isso. E eu fui ver o significado de press out, que é pressionando para cima, pressionando para fora. E mal sabia eu que esse sonho estava mostrando o grande crescimento que nós íamos ter na nossa reunião de mulheres. Que o fato de sermos gigantes, mulheres gigantes, significa que essa reunião ia ser gigante. E estávamos alicerçadas na palavra, e o fato de estarmos numa rotatória, o Senhor deu o chamado para nós mulheres nesse tempo no Brasil e nas nações. As mulheres que buscam a Deus vão definir conversões, destinos, vão ter muitas transições, caminhos novos, mudanças de rota. E é como se a gente estivesse naquele lugar definindo isso. E um dia nós estávamos aqui, bem no começo, em 2019 eu acho. A gente veio para cá em julho de 2019, para essa igreja, para esse pavilhão. E um dia nós estávamos aqui, a reunião de mulheres estava começando e começou a crescer muito. E um dia a Paulinha olhou para mim e disse assim, nós somos gigantes na Próspera. Porque esse bairro que nós estamos é o bairro Próspera. E eu falei, meu Deus, o sonho se cumpriu. E o sonho tem se cumprido. E quando eu li no outdoor press out, em outra língua, o Senhor estava sinalizando, não só no Brasil, mas nas nações. Não só na nossa língua, mas em outras línguas. Que o crescimento, que aquilo que Deus ia fazer era muito grande. E hoje, quando eu viajo pelo mundo afora, eu vejo o impacto que uma reunião que começou em Criciúma, Santa Catarina, numa Nazaré, numa cidade tão improvável, tão difícil de chegar aqui, né? Não tem aeroporto. O que Deus fez com algumas mulheres apaixonadas pela presença dEle. E eu queria falar hoje, quando a Aba fez 10 anos, aí já me perguntaram assim, mas a reunião
faz 10 anos junto com a aba? Eu falei sim, porque a aba nasceu em novembro e a reunião de mulheres nasceu em dezembro. Só que a reunião de mulheres, ela nasceu muito antes. Quando eu me converti em 2002, quando eu tive um encontro com o Senhor e eu nasci de novo, me veio um chamado de restaurar mulheres. Então aonde eu ia, existia uma reunião de mulheres. Aonde eu ia, nós pastoreamos o Treviso por muitos anos, uma cidade aqui a 30 quilômetros. E lá eu fazia uma reunião de mulheres. Então aonde eu ia tinha uma reunião de mulheres. De oração, de busca. Eu lembro que quando eu cheguei em Belo Horizonte para morar em 2013, eu imaginei, aqui não vai acontecer, né? Ninguém me conhece nessa cidade. Um dia uma vizinha minha escutou eu tocando violão na varanda do meu apartamento. Ela bateu na minha porta e falou assim: é você que está tocando e cantando? Eu falei: sou eu. É que a gente tem uma reunião de mulheres, a gente queria te convidar para ministrar. Então não tinha de onde eu fugir, o Senhor ele ia me achar. E eu comecei a ministrar naquela reunião. Daqui a pouco eu já estava numa igreja, ministrando numa igreja. E daqui a pouco alguém ouviu falar do nome e já estava me convidando. Sabe por quê? Porque o chamado chama. Sabe, se você tem um chamado, você não precisa se preocupar, porque o próprio que te chamou é aquele que vai continuar te chamando. Não importa a situação que você esteja passando ou vivendo. Esses dias, estava aqui a Aninha, não sei se ela está aqui. Está aqui, a Aninha está aqui. A menininha dela já foi internada 2 vezes. Na primeira vez que a menininha dela foi internada, eu cheguei lá no hospital. Quando eu cheguei dentro do quarto do hospital para ver a bebê, tinha um reteté dentro do quarto. Ela chorando, já falando em línguas, e a enfermeira chorando com os acessos na mão. E quando eu entrei é de Deus, e me abraçaram. Eu falei: meu Deus, eu vim visitar um bebê. Já era uma reunião de mulheres dentro do hospital. Porque o chamado chama, onde você vai não é comum, é incomum. Você foi gerada, você foi chamada para trazer o céu para a terra, para mudar a atmosfera de lugares. Aonde você chega, tudo vai mudar. Aonde você pisa, a planta do seu pé tem que mudar. Eu lembro que eu tinha um sonho. Eu falei: o meu sonho, quando eu acho que há anos atrás, 15 anos atrás, eu falei: Deus, um dia eu orando lá no meu quarto, eu sonho com um dia que eu vou passar no aeroporto e as pessoas vão reconhecer o Senhor, o teu poder na minha vida. Pois aconteceu. Congrega com a gente. A Ari, sentei do lado dela no aeroporto e tudo mudou. Outro dia, passando num lugar, alguém me chama: você não é normal. Eu falei: meu Deus, o que ela quer dizer com isso? Sabe, o Senhor nos chama. E chegou a hora de crescer. Reunião de mulheres. Chegou a hora. O Senhor já estabeleceu e chegou a hora de viver o sobrenatural de Deus nesse tempo. De expandir essa reunião. De press out. De ir para fora. E é por isso que no próximo ano, já em 2025, o Senhor nos autorizou a fazer a nossa primeira conferência de mulheres, a nossa tenda em Portugal. 14 e 15 de fevereiro. E você é nossa convidada para ir para Portugal conosco, estar lá com a gente, profetizando nas nações. Mas assim como eu ministrei nos 10 anos da Abba Pai, eu trouxe 10 lições que a igreja me ensinou. Eu trouxe 10 lições que eu aprendi nesses 10 anos. E eu queria compartilhar cada uma com vocês. E que seja como pérolas. Porque é tão bom quando a gente aprende com os erros e com os acertos dos outros. E a primeira lição que eu aprendi nessa reunião: não despreze os pequenos começos. Não despreze. Não despreze aquilo que começa pequeno. Não despreze talvez aquele negócio até que o Senhor colocou na sua mão. Você, é só um bolinho. Não despreze. Não despreze a reunião que você faz com mulheres lá no interior do interior. Às vezes elas pegam no sono no meio da reunião. Eu lembro quando eu ministrava no Treviso. É uma colônia italiana.
E quem participava da minha reunião eram mais senhoras. E elas falavam, é bom, não pode ficar tarde. Elas diziam para mim. É bom, tá muito tarde essa reunião. E eu lá chorando, orando, me rasgando. E elas assistindo assim. E eu falei, Deus, o Senhor me deu um povo de coração duro. E só deixa eu trabalhar contigo. Parece que não surtia efeito nenhum. Mas o Senhor ali estava construindo. O Senhor estava ali, estava lapidando aquilo que Ele ia fazer nos próximos anos. Não despreze os começos humildes. Lá em Zacarias diz, olha, não despreze, porque o Senhor se alegra em ver a obra começar. Não despreze o pequeno que você faz. E até ontem nós estamos nessa live do jejum, e eu comentei como começou a live do jejum. Um dia eu falei, eu vou jejuar por 3 dias, total. E aí alguém do presbitério, eu comentei com alguém, falei, também vou. Daqui a pouco tinha um monte de gente na igreja jejuando. Falei, eu vou fazer uma convocação. Fiz a convocação. E aquele dia eu falei, tá. Depois eu convoquei, um monte de gente entrou. Eu falei, então vamos orar meia-noite. Não foi numa estratégia de marketing para atrair pessoas. Não foi pensado. Foi guiado pelo Espírito. E aí, eu fiz lá na minha casa, no escritório, no apartamento. Só que quando o Espírito Santo me pega, gente, ninguém me pega. E eu lá no meu escritório, e o Telmo vinha assim na porta e dizia, fala mais baixo. Tu tá acordando o prédio interior. Deus, vem aqui agora. Vocês sabem como é que eu sou. Eu sou canela de fogo, eu sou do reteté, eu sou do manto. Eu sou do fogo. Se eu não caio, eu me jogo no chão. Eu sou dessa. E aí eu pensei, meu Deus, eu vou arrumar um problema dentro do meu apartamento, do prédio. Eu vou ser, daqui a pouco, um mau testemunho. Mas glória de Deus, a minha vizinha que morava em cima de mim, hoje ela congrega aqui com a gente. Não sei se ela está aqui, a Carminha. Não sei se ela está aí hoje, mas ela congrega aqui. Se batizou esse último batismo. E outro dia ela assim, eu sentia que da tua cama tu fazia assim e orava por mim. Era verdade, eu ouvia ela chorar. E eu fazia assim, Senhor, eu não posso ir lá, não posso ser metida, mas o teu Espírito pode. Vai lá, Senhor. E ela se converteu, se batizou, está vivendo novidade de vida. É tão lindo o novo convertido, né? Ela disse assim para mim, eu quero ir para a aba social e morar ali. Quero ajudar as pessoas. E aí eu falei, não dá mais de fazer a live de jejum na minha casa. Vou ter que vir para outro lugar. Aí eu vim e falei, não posso ficar sozinha nesse lugar. Chamei umas comigo. E gente, tinha 18 mil pessoas ontem, antes de ontem. Meia-noite. Milagres. Aí eu saio por aí, os milagres. Pastora, foi na live do jejum que eu restaurei meu casamento. Pastora, foi na live do jejum que eu estou grávida. Esse dia eu segurei um bebê, fruto da live do jejum. Não despreze as investidas do Espírito Santo em você. Às vezes você diz assim, mas é tão pouco, eu nem vou começar, é muito pouco. Não despreze os começos humildes. O Senhor se alegra em ver a obra começar. E eu queria colocar a primeira foto. Ai, Jesus. Peraí, calma, não põe ainda. Deixa eu explicar. Eu estava dentro da minha casa. Não me arrumei. Eu estava de regata, bermuda, misericórdia, gente. E a gente está segurando um chocolate porque a gente fez um amigolate no final da reunião. Ai, Senhor, ajuda nós. Bota na tela. Olha lá. Eu sou essa aqui, tá, gente? Deixa eu mostrar para vocês quem sou eu. Eu sou essa ali. Para quem não reconhece, quem está assustado. A Karina está aqui, que está aqui. Vou pedir para levantar. Karina, levanta. Tu está aqui hoje. A Kellen, pode levantar. A Mari está aí. A Mari é do nosso Mídias. Não sei se ela está por aqui. Mas a Mari está aqui. A Lani. Levanta aí. A Maiara. Gente, fica de pé. Vocês estão aqui, é um marco. Vocês que ficaram
Fica de pé. Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Dez anos dessa foto. O que você vê hoje, nós não imaginávamos que ia acontecer. Era uma reunião simples, pequena. Não despreze pequenos começos. Pode se sentar. E com isso eu quero mostrar algumas fotos das nossas reuniões. Na casa, a gente não começou na igreja, a gente começou dentro dos lares. Essa foi a última reunião que a gente fez nas casas, porque já não cabia mais nas casas. Pode passar. Aqui é a abinha, que nós chamávamos de abinha, o nosso primeiro pavilhão. E, se eu não me engano, essa foi uma das nossas primeiras reuniões lá. Pode ir passando, tem bastante foto. Eu fiz um caderninho e a gente fez um amigo livro, na época dava para fazer amigo secreto no final do ano. Pode passar. Ó, pode ir passando. Ainda no pavilhão antigo. Isso aqui foi antes da aba. Olha lá, gente, no chão. Um retiro que eu fiz dentro de um sítio. Pode passar. Olha aqui a Bruna. Aqui, a Bruna que está aqui. Olha o que Deus fazia com a gente. Pode passar, Alane. É muito antes. Eu tocava teclado. Tá, Marcelo? Pode passar. Olha esse ambiente aqui. Esse é o nosso fundamento, esse é o nosso chão. Pode passar. Aqui lá, pode ir passando. Ó, pavilhão ainda antigo. Eu bati a foto. Esse aqui já é lá no São Luís. Nós não tínhamos dinheiro para colocar. Gente, não tinha telão, não tinha nada. Era um pano pendurado lá atrás, tá vendo? Pode passar. Eu quero só mostrar alguém aqui. Volta. Não, a Tereza. A Tereza está aqui, a minha sogra que faleceu em 2021. Ela, se você vai ver, ela vai estar em quase todas as fotos. Pode passar. Aquele pano perdurou por muito tempo. Pode passar. Olha a Bela no meu colo, dentro de casa, numa das nossas reuniões. Pode passar. Aqui já lá onde é a aba social, lá na Avenida Centenário. Isso aqui eu passava mal, porque eu ficava numa sala escondida. E quando eu via que tinha tudo isso aqui, eu ficava desesperada. Pode passar. Mal eu sabia que a coisa ia piorar. Passa. Pode ir. Eu era mídias também, eu fazia as artes da reunião. Fiz questão de mostrar isso para vocês. Pode ir. Pode passar. Aqui foi a nossa primeira conferência. Sabe essas luzinhas atrás? Eu vi numa foto. Foi eu comprar a luz de pisca-pisca de Natal. Pendurei eu mesma, quase caí de cima do telhado da igreja. Penduramos, colocamos. Era a única decoração que nós tínhamos. Pode ir lá. Equipe de organização. Camiseta linda que a gente fez. Sempre meu marido orando nas conferências. Foi a ordem que Deus me deu. Até que eu não era tão ruim nas artes. Pode passar. Pode passar mais rapidinho. Isso. Pode ir passando, tem muita coisa. O nosso primeiro retiro. E olha isso. Nós alugamos esse lugar. Fizemos o retiro. Olha como é que ele era. Hoje nós compramos esse lugar, reformamos tudo ele. O nome é Colina do Avivamento, é o nosso lugar para retiros. Porque aonde você bota a planta do seu pé, eu quero declarar isso, é seu. Em nome de Jesus, pode passar. Eu e a Maiara éramos também a equipe de louvor. Aqui a Vitória, que tirou essa foto na época, a gente não tinha equipe de mídias ainda. Pode passar. Eu e a Maiara era o louvor. Pode passar rápido. Pode passar.
Deus me deu uma direção para a gente orar na Praça do Congresso um dia, e a gente foi, e foi muito forte o que Deus fez. Pode passar. Deve ser comunhão, pode passar. E começou a encher, gente. Pode passar. Passa. Pode passar. Ó, as meninas cantando. Eu queria deixar essa foto. Ela disse assim para mim: eu estou muito orgulhosa de ti. Essa foi a mulher que me discipulou por muitos anos. E ela também faleceu no Covid. Mas eu queria muito honrar ela. A Bia está ali. E esse dia ela me abraçou. E ela falou: como é bom ver aquilo que eu orei, que eu profetizei se cumprindo na tua vida. Pode passar. Olha que lotado que já estava, gente. Pode passar. As meninas do louvor. O dia que nós viemos limpar esse lugar aqui, eu chamei as meninas para limpar, a gente veio. Pode passar. A nossa primeira reunião de mulheres nesse lugar. Pode passar. Passa. Pode passar, esse foi o primeiro dia aqui. Eu estava com muito medo. Aqui é a nossa primeira conferência aqui. Aqui já é a primeira reunião. Pode passar. Agora passa bem rápido. Se precisar parar. Olha. Aqui começou meu pai e minha mãe. Olha, a nossa primeira conferência aqui nesse lugar. As reuniões. E tudo que Deus começou a fazer. Esse aqui já era pandemia. Volta a outra foto. Aqui. A primeira vez que eu ministrei com cadeiras vazias só no online. Aqui foi um rompimento que Deus fez. Muito grande no meu chamado. Aqui eu mudei a forma de ministrar. É no deserto que Ele nos forja. Pode passar. Aqui nós já... Nós batíamos foto ainda, né? Acho que até aqui. E eu perguntei assim para o Senhor: Senhor, qual foi o dia que a gente parou de bater a foto? E eu lembrei, quando a pandemia chegou. E quando nós voltamos da pandemia, a gente não podia se aglomerar para bater foto. E ali a foto foi. Mas foi tão lindo que também foi ali que nós ganhamos aliados e uma equipe tão linda de mídias, que foi no momento da pandemia que o Senhor tira a equipe de mídias do local escondido, coloca eles na frente como os primeiros da batalha, e a gente ganha um poderoso exército. E eu queria que você desse um aplauso ao Senhor pela nossa equipe de mídias aqui, dessa igreja, que é excelente. Quando a pandemia chega, lá no fundo, você vai ver depois quando você for embora, tem um quadro com 100 mil inscritos no canal da Aba Pai Church. Hoje nós já estamos com quase 1 milhão no canal da Aba. Daqui a pouco vai ter outra plaquinha lá de 1 milhão de inscritos. Mas quando chega a pandemia, nós tínhamos recém ganhado aquela placa do YouTube de 100 mil inscritos. E o Senhor falou assim comigo: você já tem um celeiro preparado para o tempo de escassez. Nós já tínhamos algo estruturado, mas começou com 15 inscritos no YouTube. Então não despreze os pequenos começos. Você que é líder de mulheres, você que é líder dentro da igreja do Ministério de Mulheres, você que cuida, você que faz coisas para o Senhor, não despreze o pouco que está na sua mão. Sabe, eu descobri: seja fiel no pouco, e você vai sinalizar para o Senhor que você está preparada para o muito. Em nome de Jesus, amém? Segundo, para a gente correr. Antes de nós ir para o segundo. Não nasce grande. Respeite o processo. Vai ter a hora de engatinhar.
As pessoas me perguntam assim, como que era no começo? No começo, eu não acreditava que eu tinha palavras. Eu usava um livro para ministrar. Eu lembro que eu usei O Poder da Mulher que Ora, da Stormy Martin. E cada capítulo era uma ministração. Foi a minha bengala, a minha rodinha na minha bicicleta. Para que eu pudesse acreditar que existiam palavras aqui dentro. É uma construção, não vem pronto. Agora, segundo, que eu aprendi nesses 10 anos de reunião de mulheres, Deus vai usar mulheres improváveis. Deus vai usar pessoas improváveis. Nesses 10 anos, durante toda essa caminhada, eu fiz uma aliança com Deus. O Senhor disse assim para mim, você vai permitir que o que eu faça aí seja orgânico e verdadeiro. O Senhor falou comigo assim, eu preciso que você não ceda à credibilidade que vem dos homens. Que você não ceda a ser aprovada pelos homens, mas que você seja aprovada por mim. Você vai acreditar nos improváveis. E hoje, eu recebo mensagens de tantos lugares, tantas pessoas, inclusive, se convidam para ministrar aqui. Eu recebi áudio semana passada assim, ei, se precisar eu estou aí. Se precisar de mim, quero muito ir. Eu disse, não, pode vir, participar da reunião, é uma bênção. Mas o Senhor falou comigo, a unção que eu tenho depositado nesses dias está sobre pessoas escondidas e improváveis. Eu tenho certeza que o que você veio ver aqui não sou eu, porque eu não tenho nada para entregar. Você veio aqui porque aqui existe uma graça e uma presença de Deus que se manifesta. Se você veio ver alguém aqui, alguém esmagado, porque se tira Jesus de mim, não sobra nada de mim. Se tira a unção dele na minha vida, não sobra nada de mim. Deus está levantando pessoas improváveis, mas os improváveis têm um problema. Eles não acreditam neles. E o Senhor tem que ficar o tempo inteiro chamando. Eu quero dizer uma coisa para você, mulher que está escondida, que tem uma unção de Deus na sua vida. Pare de se esconder. O chamado chama você nessa noite. Tem pessoas aqui que têm dons e talentos. Deus tem levantado você para esse tempo. Chegou a hora. Tem gente que entra em crise quando Deus chama. Eu aprendi nesses 10 anos a acreditar que o que Deus vai fazer são com pessoas que não têm nada para entregar, mas elas têm tudo, elas têm o Senhor. Olha para o lado aí, vê se tem uma improvável aí do teu lado. Tem? Lembra de onde você veio? Vou fazer um exercício. Lembra de quem você era alguns anos atrás? Eu vou fazer um pedido para você depois. Posso? Eu vou deixar esse vaso aqui, hein? Aqui em cima, os dois. Depois, não precisa ser agora. Você vai escrever num papelzinho, qualquer papelzinho, uma lição que você aprendeu nesses 10 anos aqui. Eu queria que você colocasse aqui para mim. E eu vou ler depois. Deus vai usar pessoas improváveis para palavras incríveis nesse tempo. O que Deus quer é orgânico e verdadeiro, e a unção dele está derramado no coração dessas pessoas. Não despreze a sua amiga que não tem muitos seguidores, mas ela é cheia da presença de Deus porque ela busca o Senhor no quarto dela, ela tem secreto com Deus. Aprenda a reconhecer homens e mulheres improváveis. Esteja atento, com os ouvidos atentos a homens e mulheres sendo usados por Deus nesse tempo. Terceiro, a unção. Eu descobri que a unção atrai gigantes, mas todos eles serão vencidos. Você vai enfrentar desafios cada vez maiores. Meu Deus. Quando alguém diz assim para mim, é só o começo, a pessoa acha que está me agradando. É que eu não posso rasgar
tudo aqui. Como eu queria que nós tivéssemos saúde emocional, espiritual, para ouvir algumas coisas e entendê-las. Mas foram 10 anos que nós enfrentamos muitas guerras. Quantas guerras aqui passamos, quantas situações enfrentamos entre nós, dentro de nós. E o Senhor, cada uma delas, o gigante tombou. Eu quero dizer uma coisa para você: o Senhor te ungiu, vai ter guerra. Gigantes vão se levantar para afrontar o Deus que você serve. Quarto, uma das coisas que nós aprendemos aqui na reunião: respeite a sua estação. Meu Deus, o que nós aprendemos a respeitar o tempo que nós estamos vivendo. Eu falei inclusive que uma moça solteira, ela adora o Senhor, a estação dela é o que ela puder fazer mais para o Senhor, aquilo que ela puder estar mais envolvida com as coisas de Deus é melhor, porque o solteiro cuida das coisas do Senhor, mas a casada, a mãe do filho pequeno, não é assim. Ela adora a Deus trocando uma fralda, ela adora a Deus muitas vezes ficando em casa com seu filho, ela adora o Senhor. E é tão lindo de ver que nós começamos a nos organizar por estações e começamos a aprender que na nossa vida nós teremos estações. Inclusive, o Senhor respeita a nossa estrutura. Ele respeita a nossa estrutura. Lembra da parábola dos talentos? Que Ele deu os talentos conforme a estrutura de cada um. Para um Ele deu 5, para um Ele deu 2, para outro Ele deu 1. Conforme a sua estrutura. O Senhor vai depositar coisas na sua vida conforme a sua estrutura. Por isso que você tem que respeitar a sua estação e a sua medida. A sua medida não é a minha medida não é a sua. Quando nós andamos numa medida que não é nossa, nós falhamos e nós erramos. Nós nos frustramos, nós sentimos inveja, nós não entendemos. Em quinto lugar, eu aprendi a ser perseverante e obediente. Eu aprendi que os frutos da perseverança só vêm quando você continua. A obediência te faz iniciar, mas é a perseverança que vai fazer você concluir. Quantas pessoas têm aqui problema com procrastinação? Ou quantas pessoas começam algo, talvez você é aquele tipo de pessoa que começa algo muito feliz, toda empolgada, e você compra tudo a respeito daquele assunto, você é intensa demais. E aí você diz assim, é agora, vai dar tudo certo. Dá 2 meses, você desistiu daquilo, você já está querendo uma outra coisa nova. E você não consegue ter nada concluído na sua vida, nada se conclui, sabe por quê? Porque não existe a perseverança. Tem a obediência inicial, mas não tem a perseverança. Eu vou fazer uma pergunta aqui, a academia de vocês esse ano, como é que foi? Tá vendo? Ranger de dentes, olha aí. Choro e ranger de dentes. O Senhor está falando para mim e para você, seja obediente, mas persevere na obediência. Teve dias aqui, de eu chorar numa salinha aqui em cima, e não ter vontade de vir para cá. Teve dias daqui de o culto ser pesado, ao ponto de eu não aguentar peso. Teve um dia que eu virei para eles aqui do louvor e falei assim, se eu desmaiar, eu estava passando mal. A Gê lembra de um dia que eu passei mal o dia inteiro, fiquei na cama. E quando chegou 15 para as 6 da tarde, eu botei a roupa, eu entontava, sentava, esperava desentontar, eu estava com uma virose, voltava, botava a roupa, chega, eu não ia conseguir. E eu ministrei aquele dia, foi um dos dias mais poderosos. Nós precisamos perseverar. A gente desiste por dor no cabelo.
A gente precisa ser mais responsável por aquilo que está sob os nossos cuidados, sobre a nossa mão. Eu aprendi que a responsabilidade é minha. Você que está aqui, até as meninas daqui, você falta a reunião de mulheres. Ai, vou assistir online, amém. Você pode, eu não posso, porque eu tenho uma responsabilidade que está nas minhas mãos. Tem coisas que são sua responsabilidade. E a gente tem visto muito pessoas irresponsáveis. Não assumem, não se comprometem com aquilo que Deus colocou na sua mão. Eu declaro sobre você que você vai ser diligente, perseverante naquilo que Deus colocou na sua mão. Sabe por quê? Porque vai dar fruto. Se eu tivesse desistido lá atrás, pensa comigo, irmã. Teve épocas, eu lembro, que quando chegou, nós começamos com 10 e foi crescendo. Quando chegou a 300 pessoas, uma pessoa falou assim, que não me conhecia: ah, isso ali é modinha, vai acabar já já. Uma reunião da modinha, vai acabar. E eu falei: ai, amém, glória a Deus, Senhor. Ela achando que ela estava me... Eu falei: amém, Senhor, porque assim, vamos ficar pequeno, Deus. Eu lembro do Telmo falar assim para mim: amor, quem sabe um dia Deus vai confiar para a gente 700 pessoas para a gente pastorear. Eu falei: ai, será? Aí quando começou a crescer desse jeito, eu lembro que eu falei: Deus, e agora? E o Senhor disse assim para mim: só seja forte, corajosa e perseverante naquilo que eu te entreguei. Se eu tivesse desistido, nós não estaríamos aqui. E você me pergunta: deu vontade de desistir? Muita. Muita vontade de desistir. Mas eu aprendi a desfrutar dos frutos da perseverança. Sexto, é um conselho e uma lição: não seja um eco, seja uma voz. Não seja um eco, seja uma voz. É tentador, é muito tentador a gente replicar coisas que dão certo em outro lugar. É muito tentador a gente copiar algo que já está pronto. Mas assim como João Batista, ele era uma voz naquele tempo. Ele era diferente de tudo que se vivia até ali. O Senhor está chamando eu e você para ser uma voz nesse tempo, não um eco. E por favor, não tenha medo de ser uma voz. Inclusive, de ser diferente de tudo aquilo que Deus está fazendo por aí. Às vezes a gente tem medo de ser diferente. E eu sempre falo para a Vitória, para a Isabela, para as minhas duas filhas, falo para quem eu posso discipular: ser diferente é um presente. É tão bom a autenticidade, porque a autenticidade celebra o outro, mas não abre mão de ser quem é. Eu tenho amigas minhas que são mais, de chorar, emocionais, e outras são mais seguras na questão, e eu amo como elas se complementam, mas não se divergem, porque não são ecos, são vozes reais. E quem ouve a voz de Deus se torna uma voz. Quando você ouve a voz de Deus, você se torna uma voz. Às vezes nós temos grandes expectativas nas plataformas, nós temos grandes expectativas em pessoas, mas sabe, Deus quer falar com você. Deus quer transmitir a você uma mensagem para que você seja uma voz com autoridade nessa geração. Vença a tentação de ser igual. Posso ouvir um amém? Seja você, tenha uma voz, não seja uma cópia. Deus não te fez uma impressora que copia tudo. Deus te fez uma mulher única. Eu preciso do que você carrega. Preciso, às vezes até do teu ponto de vista diferente.
como abençoa. Tenha coragem de ser você. Tenha coragem de usar a sua voz. Tenha coragem de falar aquilo que você pensa, de maneira ordeira, de maneira centrada, na maneira segundo a Bíblia. Mas tenha coragem. Não seja um eco, seja uma voz. Não use o que Deus te deu para promoção pessoal. Não use o que Deus te deu para benefício próprio. Use o que Deus te deu para honrá-lo, para atrair pessoas para Ele. Em 7º lugar, meu Deus, essa lição foi muito forte. Eu aprendi: não tolere a intimidação. Eu aprendi no livro de Neemias. Se você tem enfrentado intimidação nesses dias, se tem alguma pessoa que você se sente intimidado perto dela, que ela te intimida, ela te acusa. Às vezes essas acusações, elas nem são escancaradas. Elas são de tapa de luva de pelica. Até em tons de brincadeira. Então eu falei esses dias, não brinque se você não tem intimidade e não corrija se você não tem autoridade. Cuidado com as brincadeiras. Porque muitas vezes pessoas usam brincadeiras para falar verdades que não têm coragem. Seja mulher de bater no seu peito e ter coragem de falar coisas que precisam ser ditas, mas não use de meios e de enganos. Porque o próprio diabo é o pai da mentira, do engano. Então tenha coragem de ser verdadeira, mas não tolere intimidação. Nesse tempo, nós enfrentamos muita intimidação. Eu lembro que eu me intimidava com qualquer coisa e tinha algumas pessoas que me intimidavam muito. E eu aprendi a vencer a intimidação avançando. Eu não aprendi a vencer a intimidação me explicando, tentando fazer com que aquela pessoa entendesse o meu coração, porque tem gente que não quer entender, quer falar mal. Se você gosta do verde, você é ruim. Se você gosta do vermelho, você é ruim. Se você gosta do azul, você é ruim, não importa, você é ruim. Então não tente convencer ninguém, porque o importante é se o teu pai te aprova. Não tolere Jezabel. Não tolere Jezabel. Não fique de conversinha com Jezabel, que vem com intimidação, arrancar a sua autoridade. Muitas vezes, quando você está numa mesa, às vezes você se sente intimidado. Neemias, no capítulo 4, os inimigos tentam intimidá-lo quando ele está reconstruindo os muros. E principalmente, deixa eu falar isso, se você tem um chamado de restauração, você vai enfrentar muita intimidação. Pessoas aqui, mulheres aqui que têm um chamado de restaurar famílias, sabe, foram chamadas pelo Senhor para restaurar pessoas, até psicólogas, mulheres que trabalham nessa área, pastoras, líderes, mulheres que cuidam de pessoas, têm esse chamado. Todas as vezes que você se movimenta a restauração, você vai enfrentar a intimidação. E você precisa avançar mesmo assim. Neemias diz assim: eu não vou parar a obra para te responder, eu vou continuar. Intimidação se vence como? Avançando. Você não pode paralisar na intimidação. 8ª lição: não ande sozinha. Olha aí para o seu ladinho aí. Não anda sozinha, por favor. Não anda sozinha. Você está aí com uma amiga que é difícil de pegar ela? Hoje você trouxe ela assim meio que amarrada? Tem? Tem? Tem, né? Você quase ameaçou ela para vir hoje. Ela só veio porque tem um lanche depois, será? Ou ela só veio para você parar de incomodar? Tem aquelas, gosto do meu cantinho.
Eu quero meu banho, meu pijama velho. Ver a sériezinha. Aqui na minha casa não preciso de maquiagem, amarro o cabelo de qualquer jeito. E o diabo está lá te embalando. Isso. Vê mais uma. Não ande sozinha. Uma coisa que eu descobri nesses 10 anos. Que não dá para dizer sim para Deus sozinha. Deus deu um time lindo aqui. Nós temos o Mídias, nós temos os Boas-Vindas, nós temos o Ministério de Louvor, nós temos Atalaias lá, nós temos equipes aqui, o presbitério, as mulheres que ajudam. Nós temos uma grande equipe, você não vai conseguir sozinha. Deixa eu te falar, Deus não nos chamou para andar sozinha. Por mais ferida, entristecida que você esteja, relacionamento fere, mas também são eles que nos curam. Aí você está naquela vibe assim, eu e a minha familhinha, eu e a minha casa, é maravilhoso, a gente nós e a nossa casa é bom demais. Mas você precisa de amigos, de pessoas. Porque a Bíblia vai dizer lá em Provérbios que com ferro, assim como com ferro, a gente se afia. A gente aprende com o outro, né? A gente vai crescendo, a gente vai aprendendo coisas novas. É no relacionamento. Então aquilo que Deus quer fazer na sua vida não dá para fazer sozinho. Invista, olha aqui, invista em pessoas leais. Cultive relacionamentos verdadeiros. Aproveita essa época agora, compra um presente para aquela amiga que teve o ano todo contigo, te ouvindo. Ouvindo a mesma história mais 10 vezes. Ai, Jesus. Aí você ligou para ela, né? Você liga e fala assim, você está aí? Pode me atender? É o Chiquinho de novo. Sabe o que ele me disse? Não vai acreditar. Né, amiga, tais aí, me conta. Brigamos de novo. Tu acredita que ele fez aquilo de novo comigo? Aí a amiga, coitada, lá do outro lado, meu Deus, eu já sei que eles estão brigados, mas amanhã vai estar tudo só love, só love. Aquela amiga que, eu não sei se Deus me chamou mesmo. Teve um dia que tinha uma, não vou dizer quem é, mas tinha uma assim, porque eu não sei. Sabe quando a pessoa é cheia de Deus? Ela é cheia de Deus, eu não sei. Um dia eu olhei para ela, me irritei. Deu assim, tu não sabe? Sabe o que vai acontecer contigo? Eu falei, Deus vai tirar o teu dom, tirar o que está sobre ti, dar para outra pessoa, porque tu nunca sabe. Não, eu sei sim, eu sei. Eu sei, a partir de hoje eu sei. De vez em quando eu tenho que dar uma cutucada. Tenho que dizer, anda. Mas a gente não vai andar sozinha. Essa semana mesmo eu recebi a ligação de uma amiga muito preciosa. Ela não mora aqui na cidade, ela mora fora. E ela disse assim para mim, ela ligou, ela botou primeiro assim, amiga, tá aí? Preciso de um conselho. Na hora eu liguei. E ela falou assim, não teria outra pessoa para me aconselhar? Por favor, tu consegue parar uns minutinhos por mim? Eu assim, até 1 hora. Vamos lá. E conversamos. Porque não podemos andar sozinhos. Quantas vezes esses dias eu estava com uma situação para resolver. Difícil, eu liguei para o pastor Juscelio e para a Lulu. Falei, vocês estão onde? Nós estamos dentro do carro. Falei, dá para fazer uma chamada de vídeo? Dá. Então, chamei. Pedir ajuda, porque não consigo sozinha. Às vezes a gente precisa de um olhar diferente. A admiração não sustenta o propósito, porque a admiração passa. Tem gente que só admira aquilo que temos agora, mas não celebram de verdade a nossa vida, não andam com a gente. Cultive pessoas que estão do seu lado. Às vezes você dá presente para uma pessoa que você admira e é a sua amiga que está contigo o ano inteiro te ouvindo. Valoriza essa mulher, gente. Valoriza.
Tenha um time. Tenha escudeiros. Aí eu vou dizer para você uma coisa que falam muito. Eu tenho dificuldade de fazer relacionamento. Será que você que não é o problema? Já parou para pensar? Porque assim, vamos lá, relacionamento é via de mão dupla. Se você chega aqui dentro com uma cara que matou 5, que já não quer papo com ninguém, aí você sai daqui e ainda diz assim, ninguém me deu atenção. Já viu aqueles memes? Não sei porque eu não tenho amizade, e aqueles cachorros assim, eu olhando para as pessoas. Então, antes de você reclamar, dá uma olhada em você primeiro. Vê se você não tem uns comentários infelizes na hora errada. Se você fala, precisa emagrecer, hein? Ela vai te riscar da vida dela. Sabe? Deixa Deus te dar um time. Deixa Deus te dar uma tribo. A tribo fala a mesma língua que você. Tem os mesmos costumes. Não tem problema vestir parecido. Deixa eu falar isso aqui. Não tem problema. Eu me inspiro em pessoas. Pessoas se inspiram uma nas outras. Isso é maravilhoso. Principalmente quem é da mesma tribo. A gente anda tudo igualzinha. Não tem problema nenhum. Nenhum. Mas invista em pessoas leais. Você não vai conseguir viver o chamado de Deus para a sua vida sozinha. E não vem com esse papo de que, eu estou no meu canto. Cuidado. Cuidado. 9º lugar. Essa lição eu aprendi com alguns homens e mulheres. E nesses 10 anos, eu cuidei para que isso fosse cada vez mais forte. Seja simples como Jesus. Seja simples. Não seja tão sofisticado ao ponto de que ninguém possa chegar perto de você. Vou contar uma coisa para vocês que gerou até uma coisinha no meu coração. Mas quando a gente confessa, a gente é liberto, né? Fizeram a reforma aqui atrás, fizeram a reforma do Kids, fizeram a reforma lá. Sabe o que aconteceu? Um monte de gente aqui na igreja ganhou sala. Ganhou sala disso, decorada, sala daquilo. Eu falei, Thelma, tá certo isso. Eu não tenho uma sala aqui dentro. Olha essa. Aí eu perguntei pro Thelma, e a nossa sala? Então a gente não tem sala, amor. Eu falei, por quê? Porque a gente precisa entrar num lugar de renunciar para as pessoas. Para que as pessoas tenham. E o Thelmo falou, nós precisamos sempre, sempre correr para a simplicidade de Jesus. Sempre. Atar ela no nosso pescoço. Ficar com ela, sabe? Eu sempre digo que renúncia não é... Eu já passei privação, mas privação é diferente de renúncia. Eu já passei privação por querer comprar algo e não poder. Mas hoje eu vivo um tempo de renúncia. Eu posso comprar, mas o Senhor diz assim para mim, você não deve. Ser simples como Jesus era. Por que a gente não tem, por que a gente não sai daqui, acaba o culto, uma nave vem, me pega, eu dou tchau para vocês, entro numa nave e saio. Primeiro que eu não sou a Xuxa. Né? Quem tinha o sonho de entrar naquela nave, gente? Meu Deus. Aí, quando eu era criança, eu dizia, meu Deus, ser Paquita, né? Aquela coisa. Mas, por que a gente não sai cheio de segurança aqui, vai para lá? Por quê? Porque o Senhor nos ensinou a ser simples como Ele. Eu aprendi uma coisa. A Apple faz uma coisa muito interessante. A Apple. Ela lança um telefone novo e gera uma escassez. Para que haja desejo. Quanto mais escasso, mais desejo. Sabe quando alguém fala assim, acabou, não tem mais na loja. Ai, nem queria, mas agora já quer porque acabou. Mexe. Aí depois vem, agora chegou. Outro dia nós estávamos numa loja lá nos Estados Unidos. E um rapaz falou, não, tá cheio de celular lá dentro, não pode vender não.
É por medidas, é porque isso vai gerando desejo, fila. E eu falei com o Telmo, quanto mais nós formos escassos, se a gente sair daqui e se esconder lá atrás, porque alguém vai dizer, ai, vocês estão aceitando idolatria, porque tem uma fila para ela atender, e não sei mais o que. Se eu ir lá para trás, eu faço pior. Eu gero desejo. Agora, se eu sou uma pessoa comum, como qualquer um aqui no meio de vocês, o tempo todo tendo acesso, eu me pareço com a simplicidade de Jesus. Jesus era do povo, Jesus andava no meio, e nós não podemos perder a simplicidade dele, não importa o quanto cresçamos. Somos seres humanos. Hoje vai acontecer uma coisa muito linda aqui, mas depois eu vou falar. Mas seja simples. Eu tenho tantos diplomas. E daí? Sabe? Seja mais humano, mais gente. Para de ficar arrotando espiritualidade, intelectualidade. Para. Chega com as credenciais. Seja simples como Jesus. Eu acho lindo quando a gente vê a simplicidade dos lugares mais improváveis. Eu e o Telmo, a gente já cuidou muito de bairro carente. Eu já vi muita soberba em bairro carente e muita humildade dentro de mansões. Não é pobreza, não. É a simplicidade que flui de dentro. Meu pai é muito engraçado. Ai, não sei nem se eu falo isso. Mas eu liguei para ele semana passada e falei, pai, como é que tá? Tudo bem? Tá tudo bem. Estou aqui no mercado, ganharam tudo 13º, ele falou. Falei, como é que o pai sabe? Não, eles chegam cheios de atitude dentro do mercado. Eles chegam cheios de atitude dentro do mercado. Aí eu falei, sério, pai? Ele assim, é. O pai falou, eu rindo com meu pai, né? E aí eu pensei sobre isso. Eu falei, pai, simplicidade não tem então a ver com dinheiro, falta do dinheiro. É do caráter da pessoa. A gente outro dia estava vendo um morador de rua bem vestido. A gente conhece, não conhece? Bem vestido. E ele se levanta e ninguém diz que ele mora na rua. E já tentamos ajudar e não, eu quero morar na rua, tô bem. Camisa passada e tudo, não sei como. Não aceita ser ajudado. Seja simples como Jesus. E por último, eu aprendi e faço isso com unhas e dentes, a ser guardiã de uma essência que Ele derramou. Guardar a essência. Até eu falei isso, que o frasco pode mudar, mas a essência não. Teve uma conferência que eu até troquei, né, essência de vasos. Hoje a gente está num lugar tão bonito. E posso dizer para você, isso aqui é só o começo. A gente está recebendo palavras de coisas grandiosas que Deus vai fazer aqui nesse lugar, através da nossa cidade. Se prepare para coisas lindas. Quantas filhas da casa tem aqui? Pessoas que congregam aqui, de verdade. Levanta a sua mão, uau. Se prepare, porque Deus vai fazer coisas lindas através de nós. Essa casa. Mas seja também comigo guardiã da essência. Eu falo para as meninas que estão na liderança com a gente, que são minhas amigas também. Eu falo, me corrijam, me chamem. Chamem minha atenção se de alguma forma eu estiver indo por um caminho errado. Esses dias, tem alunas do Casa de Isabel aqui? Glória a Deus, amo vocês. A gente está sempre junto. E eu falei esses dias numa live para o Casa de Isabel. Eu falei, olha, vocês como alunas, a gente tem um relacionamento muito próximo por conta das lives semanais. E eu falei para elas, olha, se vocês estiverem entristecidas com alguma coisa, ou vendo alguma coisa que às vezes eu não estou vendo, eis-me aqui para ouvir. Você não pode chegar ao ponto de não deixar ninguém corrigir você, ou você se armar toda vez que alguém vai falar alguma coisa para você. Nós precisamos ser guardiãs da essência. E assim como Noé foi, a arca foi uma grande guardiã de uma essência. O Senhor falou, Noé, construa um barco e coloca dentro dele tudo que eu fiz. Uma família. Deus salvou
uma família. É muito importante para Deus a família. Dentro da arca, um casal de cada espécie de animais. Ali estava a essência para fazer um novo começo. Eu quero declarar sobre você que você é uma guardiã da essência nesse tempo. Dentro da sua casa vai ser diferente. Porque dentro da sua casa, ao redor, todo mundo faz ao contrário. Mas dentro da sua casa, você ainda guarda a essência. Você ainda guarda a essência do Evangelho. Você tem cultura do céu, não a cultura da terra. Lá na família tal pode ser feito assim, mas na minha casa não. A Bela, ela é tão acostumada a ouvir isso que ela disse assim, ela foi andar com uma amiguinha e ela assim, mãe, não é da minha cultura fazer isso. Eu achei tão lindo que ela com 9 anos falou, não é da minha cultura. Porque eu sempre falo, a nossa cultura, a cultura da nossa casa, ela é regida pelos céus. Nós somos guardiões de uma essência, de valores, de princípios imutáveis. E hoje, eu fui impulsionada pelo meu marido. Eu amo tanto quando o pastor, dessa casa, que é o meu marido, ele vem, pastoreia meu coração e me ajuda naquilo que o Senhor colocou na minha mão. E ele falou, amor, por que tu não faz uma ceia na reunião de mulheres? Para celebrar esses 10 anos. Para finalizar esse período de jejum que a gente está de 3 dias. E a minha surpresa foi tão grande. Quando eu cheguei aqui hoje, o Adnésio, que é a pessoa responsável pela ceia aqui na igreja, a gente tem um ministério, ele foi me falando e eu não entendia nada do que ele dizia. Eu falei, o quê? Aí ele disse, nós vamos ter 3 tipos de ceia. Eu assim, como assim? Eles resgataram os modelos de ceia que nós entregávamos desde nosso primeiro templo, o pequenininho. Nós vamos também receber a ceia do modelo lá quando era na Avenida Centenário, que hoje é social. E nós vamos receber também no modelo de hoje. Como que Deus falando para mim e para você, estamos preservando a mesma essência. A mesma essência. Não sei qual você vai receber, mas o Senhor, Ele está nos impulsionando a isso hoje. E eu tenho um recado para um tipo de pessoa. Eu queria que você se colocasse de pé.